Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Josi. Você que é novo, se inscreve e se você gostar do vídeo, gente, você curte, certo? Hoje eu tenho uma mensagem muito interessante para vocês, que está lá em Daniel 12:12, certo? E antes eu vou mostrar aqui para vocês essas plantações. Você está vendo aqui essas pimentas? Essas pimentas foi mudada. Tem uns 3 dias mais ou menos, ela estava bem murchinha. Mas agora elas estão já se aprimorando com a terra, certo? E como o versículo fala, é esperar, certo? Aqui, ó. Tudo nesse mundo, gente, tudo nesse mundo tem seu tempo certo. Então não apresse as coisas, tá bom? Bora lá. Aquela plantação de milho ali, gente, para estar naquele tamanho, ela precisou passar por um processo bem grande, que foi o processo de plantar, né? Plantar, aí brota, aí vai, e vai crescendo, certo? Daqui uns dias eu já estarei mostrando para vocês elas com o quê? Com as espigas de milho. Ah, Josi, o que isso tem a ver com o versículo de Daniel 12:12? É esperar, gente. Esperar o tempo de Deus, certo? Vocês estão vendo esses pezinhos de quiabo aqui? Eles têm o tempo certo deles colocar, tá bom? Não vai acontecer de você botar uma semente aqui e já nascer, tá bom? Tá vendo essas couves aqui? Para ela estar nesse estado aqui, que já dá pra gente tirar e colher, ela precisou passar por um processo menor. Essas folhinhas aqui já dá para comer? Não dá, né? Que elas estão muito pequenas. Mas aí, a gente volta pro versículo, ó. Essa daqui sim, já dá pra gente colher, tá bom? E para vocês verem, elas estão bem enormes, por causa da adubação que teve, tá bom? Olha como tá essas couves, minha gente. Para tudo isso acontecer, precisou ter um tempo de espera, certo? Um tempo certo. Eu tô apaixonada por essas folhas de couve. E a gente precisa tirar para comer ou vender, porque senão vai perder muito aqui, hein? Olha como tá essa maravilha. Eu não sei como é que tá a iluminação aí para vocês, mas tá bonito. Mas para isso, gente, a gente precisou tirar aqui, ó, mudar aqui um pezinho de couve, que já pode ser mudado, certo? Esse pezinho de couve aqui já pode ser mudado, para daí eles começar, ó, ficar nesse tamanho e ficar nesse tamanho aqui, que é o ideal, certo? Pra gente comer ele. É impressão minha ou o vídeo uma hora fica claro, outra hora... Oh, meu pai, só pela grana. Mas é assim mesmo, quando a gente quer fazer alguma coisa para Deus, o inimigo usa para que a gente não faça. Mas a gente vai parar por causa disso? Não, né, gente? Não vamos parar, tá bom? E é isso que eu quero mostrar para vocês, gente. Olha essa plantação como tá linda. Mas para tudo isso acontecer, precisou ter um tempo de espera, tá bom? Olha aqui, ó. Olha como tá essas pimentinhas. Elas estavam mais murchas, meu povo. Mas daí para frente elas só vão mudar. Brevemente eu vou falar com vocês, certo? Eu venho mostrar mais para vocês como é que elas vão desenvolver, entendeu? Que elas foi mudada, aí elas estão assim, né? Mas é como eu falei, né? Tudo tem seu tempo. Elas foi mudada do local que ela estava, entendeu? Ela precisa passar por um processo e esse processo requer tempo e espera, ter paciência no processo, tá bom? Olha aí. Olha como tá essas pimentas.
Essa daqui já tá mais animadinha. Cada dia elas vão melhorando, certo? Que elas estão se adaptando, certo? Elas estão se adaptando com a mudança que elas teve, tá bom? Elas estão se adaptando. Mais uma vez, mais uma demonstração da espera, gente. Gente, essa zamioculca, eu troquei ela, cortei ela, né, pra fazer uma muda. Mas eu já tava para desistir, certo? Por que eu tava para desistir? Porque ela não brotava, não botava raiz, entendeu? Eu disse, não, isso aí não, acho que não vai acontecer, tá bom? Aí eu disse, gente de Deus, o que que eu vou fazer? Vou ter que cortar outro pé? Aí, essa semana foi sábado. Eu tive aqui, aí eu vim dar uma olhada. E para minha surpresa, gente, olha como tá essa zamioculca. Tá vendo? Cheia de raiz, ou seja, precisou de um tempo. Tempo de espera, o tempo de Deus é que vai acontecer. Olha como tá essa jiboia. A jiboia também já tá. Agora a jiboia pegou o semente, o raiz mais rápido, certo? Agora essa zamioculca, se você estiver fazendo muda delas, não tenha pressa. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer de enraizar. Tá bom? Eu já tava para desistir. Vi ela amarelada, certo? Eu disse, não, isso aqui não vai dar certo, não. Mas eu vou deixar aí, não tenho nada a perder, né? Aí eu deixei. E o que aconteceu? Esse processo aí. Como vocês sabem, eu tô lutando aí contra a balança, né? Mas assim, uma coisa que eu vejo na palavra, como é que diz? No falar de Deus comigo, é que eu tenho que ter paciência no processo. Então, eu tenho que ter paciência no processo, entendeu, gente? Tudo é no tempo determinado na sua vida. Então, não tenha pressa, certo? Não tenha pressa porque vai acontecer, tá bom? Você não ficou ruim de saúde de um dia para o outro. Você não subiu do peso de um dia para o outro. Então, se a gente não tem paciência, nada vai acontecer, certo? Nada vai acontecer. Então, precisamos ter tempo, esperar o tempo de Deus. E eu vou ler uma parte do versículo que me tocou. Porque, tipo assim, ó, todos os dias a gente tem aquele devocional, né? Aí a gente vai, carro passando aqui. Os pássaros cantando, vocês estão vendo? Tá maravilhoso aqui o clima. Então, todo dia a gente tem um devocional, faz nossa oração e precisamos, né, nos conectar com Deus. E geralmente na minha oração eu já peço, Jesus me sustenta. Seja meu alicerce, seja meu pão, seja meu alimento nesse dia. Certo? Porque eu sei que com ele eu vou conseguir, mas sem ele vai ficar bem difícil. Certo? Bora ver o que diz aqui em Daniel. Eu circulei aqui, não sei se vocês vão dar para ver. Certo? Tá aqui, ó. Bem-aventurado o que espera. Bem-aventurado o que espera. E chega até 1330 anos e 5 dias. Ó, bem-aventurados o que espera. Essa é a reflexão de hoje. Às vezes, eu sou desse tipo. Às vezes a gente lê um capítulo da Bíblia e não compreende, né? Mas tem sempre um versículo que você lê e realmente diz, não, esse versículo me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção nesse versículo, Daniel 12, bem-aventurado o que espera, certo? Para a gente fazer uma plantação, a gente tem que preparar a terra, botar a semente, adubar, certo? Para a gente ver o desenvolvimento e o fruto dela, certo? Então, bem-aventurado o que espera.
Se você está fazendo um processo de emagrecimento, um processo de limpeza do seu corpo, um processo de desinflamação do seu corpo, porque às vezes a gente diz que tá, eu tô gorda, a balança não, mas é inchaço, gente, é inchaço, é coisas que a gente come que nos inflama, entendeu? E Daniel nos fala, bem-aventurados os que esperam. Se você começou um processo, espera que vai dar certo. Bora lá. Abraão foi provado por longo tempo, mas foi abundantemente recompensado. O Senhor o provou através de uma demora em cumprir a promessa. Ó, o Senhor provou através de uma demora em cumprir a promessa. Às vezes demora? Sim. Essa semana mesmo eu passei uma semana toda sem estar comendo doce, biscoito, e me alimentando o melhor possível, certo? Aí você sobe na balança, vê o quê? 1 quilo a menos, 1,5 quilo, 500 gramas. Aí a gente acha, não valeu a pena. Gente, valeu a pena. O importante é você começar, é você fazer. Na outra semana mesmo, minha irmã começou um processo de fazer exercício, porque ela estava se sentindo muito flácida, com bastante negócio de celulite, gordura localizada, entendeu? É uma coisa assim que incomoda a gente. Geralmente a pessoa olha assim para você e diz, não sabe nem precisa emagrecer para quê? Mas quem sabe da sua realidade é você, entendeu? Não adianta uma pessoa dizer assim, não, Josi, tá ótimo, tu vai para onde, tu quer o que mais? Não, tem que ser você, certo? Então a palavra diz o quê? O Senhor provou através de uma demora em cumprir a promessa. Olha aí, ó. Satanás o provou pela tentação. Sara o provou por sua impertinência. Os homens o provaram pelo ciúme, desconfiança e oposição. Ele, porém, suportou tudo pacientemente. Essa palavra aqui também é muito boa. Essa reflexão aqui é muito boa, porque porém, suportou tudo com paciência. É o que precisamos fazer. Gente, eu não sei vocês, mas quando a gente inventa fazer uma dieta, um exercício, se reeducar, sempre tem as tentações, né? É uma alimentação fora do horário, entendeu? É alguém chamando para comer uma pizza, para comer um acarajé, um pastel frito na hora, entendeu? E tudo são tentações que vêm para nos impedir nosso processo. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer como ele diz aqui, ó. Ele, porém, suportou tudo pacientemente. Deixa o carro passar ali. Ter paciência, entendeu? Ó. Não discutiu a veracidade da promessa. Não limitou o poder de Deus. Não duvidou da sua fidelidade, nem magoou o seu amor. Antes, curvou-se à soberania de Deus, submetendo a sua infinita sabedoria, e ficou em silêncio. Ó, às vezes, gente, as coisas demoram de acontecer na vida da gente porque a gente fala demais. E o silêncio é uma coisa assim, sabe? É tipo assim, ó, você quer fazer uma coisa na sua vida? Faça em silêncio, sabe? Não fale para 1, 2, 3 pessoas, porque vai ter pessoas que vão te ajudar, sim. Vai ter pessoas que vão te ajudar, mas vai ter pessoas que só vai te querer levar pro lado, não, que nada, menina, tu tá boa aí, pra que isso, sabe? Então, o silêncio é a arma do negócio. Não sei se você já viram essa frase. Apesar das demoras, esperando a ocasião determinada pelo Senhor, ó, apesar de tudo isso, ele ficou o quê? Em silêncio, certo? E assim, tendo esperado com paciência, ó, e assim, aí que vem a recompensa, gente, ó. E assim, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa.
Às vezes a gente diz assim, ah não, passar uma semana toda sem comer açúcar, sem tomar café sem açúcar, sem tomar uma cevadinha sem açúcar. Minhas irmãs têm essa situação, elas passam a semana toda sem açúcar e geralmente sábado e domingo elas dizem, não, sábado e domingo eu vou tomar meu cafezinho com açúcar. Ou seja, é tipo assim, elas atrapalhou um processo, uma vitória que ela já tá tendo ali e voltou tudo de novo. Essa semana minha irmã conseguiu passar o final de semana sem açúcar. Eu disse, mulher, daqui um dia você vai estar assim, você já vai estar gostando do café sem açúcar e nem vai perceber. Quando você tomar com açúcar, você já não vai gostar, que vai mudar o paladar. Eu sou assim. Eu comecei também a tomar cevada, porque eu tomo cevada, sabe? Sem cafeína, porque não prejudica a saúde, tá bom? Então, eu comecei a tomar cevada com açúcar no começo. Gente, a cevada era assim, um gosto assim, e eu não gostava muito. Aí eu disse, ó, eu vou testar fazer meio amargo. Aí comecei a fazer o meio amargo. Aí o que aconteceu? O meio amargo já não estava bom para mim. Aí eu tirei totalmente o açúcar. E esse foi o que me salvou. Ou seja, foi assim, me ajudou, certo? Porque agora eu não gosto de cevada com açúcar. Eu só gosto sem açúcar. Totalmente. Quando meu irmão vai fazer, eu já digo, deixa um pouquinho aí sem açúcar para mim, que ele toma com açúcar, certo? Aí pronto. Deixa eu ver onde eu parei. Não discutiu, certo? Esperou em silêncio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente aqui para fazer um vídeo é uma tortura, porque o pessoal é num canto em outro fazendo barulho. Aí é complicado, mas bora lá. E assim, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. A gente precisa esperar, porque a gente vai ter nossa vitória, nossa promessa que Deus nos deu, né? As promessas de Deus não podem deixar de ser cumprida. Os pacientemente espera, não serão decepcionados. Os que pacientemente espera, não serão decepcionados. Então, se você tem um propósito, se você tem uma proposta de alguma coisa, você tem que esperar pacientemente, porque não seremos decepcionados. Você está fazendo um exercício, se você começou um exercício, não tenha pressa de terminar. Bote o seu exercício na sua rotina, sua alimentação como uma rotina, certo? Uma rotina de alimentação e não porque, ah, não, vou fazer só essa semana para ver se acontece. Não, não faça assim. Faça com paciência que vai dar certo. Bote na sua rotina, tá bom? Bote na sua rotina. A expectação da fé será recompensada. Ei, Psiu, a conduta de Abraão condena um espírito apressado, reprovada a murmuração, recomenda o espírito paciente e encoraja uma quieta submissão à vontade e aos caminhos de Deus. Então, precisamos o quê? Esperar com paciência, não ficar murmurando. Gente, eu falo em murmuração, mas assim, eu reclamo também. Murmuração é reclamação. É tipo assim, as coisas não estão acontecendo, toda hora eu tô reclamando. Mas a gente tem que ver que tudo isso é um processo, tudo isso é uma espera. A gente precisa esperar. Não vai acontecer de um dia para o outro. Entendeu? Então, se você tá com pressa de acontecer as coisas, não tenha pressa. Entendeu? Que na hora certa vai acontecer, mas você precisa fazer as coisas do jeito que Deus quer. Você acha que Deus quer que você esteja destruindo o seu corpo com alimentos que não te ajudam? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, certo? Você acha que Deus gostaria de ver a gente cada dia mais se afundando em coisas que não são saudáveis para a nossa vida? A alimentação saudável que eu falo, gente, não é você pegar comer tudo light, diet, certo? É você comer uma comida de verdade, entendeu? Comer uma comida que lhe alimente, que lhe nutra, sabe? Que você veja que não estou fazendo certo. Estou fazendo certo, então vou continuar. Se dá certo, beleza. Se não der certo também, tá bom também, certo? Ó os passarinhos cantando.
Deus e suas infinitas belezas. Bora lá. Lembre-se, se você ficou até aqui nesse vídeo, não conseguiu entender nada, lembre-se de que Abraão foi provado, ó. Abraão foi provado de que ele esperou pacientemente, recebeu a recompensa e foi satisfeito. Imite seu exemplo e receba a mesma bênção. Ó, que palavra, que verso lindo, gente, que reflexão bonita. Lembre-se de que Abraão foi provado, mas ele fez o quê? Esperou com paciência e recebeu a recompensa e ficou satisfeito. Se você está no processo, se você está numa luta constante de alguma coisa que você quer superar na sua vida, espere com paciência. Faça o que é certo. Por mais que os resultados não venham, faça. Só faça. Entendeu? Não queira ver resultado em cima da hora. Tá bom? E nesse momento eu quero fazer uma oração com vocês. Tá bom? Quero fazer uma oração com vocês e pedir que vocês realmente se conectem com Deus nesse momento, tá bom? Eu preciso. Estão conectados? Já se ajeitaram aí? Quem vai ficar de joelho, quem vai ficar de pé ou sentado do jeito que vocês estão, feche seus olhos para a gente fazer uma oração, para a gente falar com Deus que a gente aceita os caminhos dele na nossa vida, que a gente quer realmente mudar, mas a gente precisa da presença dele na nossa vida, certo? Porque sem Deus a gente não consegue nada, gente. Sem Deus a gente não consegue nada, eu falo direto. Eu aprendi que se eu quiser alguma coisa, eu tenho que me apegar a Deus, tá bom? Tenho que me apegar a Deus e dizer assim, não, com o Senhor eu vou à frente, Senhor, eu consigo, entendeu? Não é de uma noite pro dia que vai acontecer as coisas, não é. Não é da noite pro dia, não é, eu vou fazer porque eu sei que eu vou conseguir. A gente não sabe de nada, quem sabe é Deus. Se vai dar certo ou não, quem sabe é Deus. Então não bote esse negócio de confiar em você mesmo. Coloque sua fé, sua confiança em Deus e vai dar certo, tá bom? Porque quando Deus entra na frente, meu povo, não tem que empate não, certo? Não tem que empate. A gente vai conseguir, tá bom? Então é isso. Já estão de joelhos, sentadas. Vocês vão ficar como para a gente fazer essa oração? Vamos entrar em comunicação com Deus nesse momento, certo? Entregar nossa vida, nosso processo, nossa alimentação, nossos exercícios. Todas as atividades que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus na frente, certo? Porque com Ele, a gente realmente vai conseguir. Então, não adianta você querer fazer por você. E os passarinhos estão cantando, viu, minha gente? Bora lá. Estão prontas? Amém? Aqui não tem como fazer um vídeo legal não, gente. Que é povo conversando de um lado, conversando de outro. A gente querendo fazer uma coisa bonita, mas é isso aí. Deus está vendo, né? Bora lá? Senhor Deus maravilhoso Pai. Sei que o seu tempo não é o meu. Embora às vezes murmure, me indigno. Quanto será minha vez? Quando será minha vez, Senhor? Sei também que as dúvidas, as incertezas tentam me afastar de Ti. Mas eu sei em que tenho crido. Tu és o Senhor de
de milagre, és o Deus do impossível. E todas as suas promessas serão cumpridas em nossas vidas, amém? Ainda que eu não veja nada, o Senhor está pintando o arco-íris. E por isso eu te peço, Senhor, me ensina a descansar e confiar em Ti. Que eu creia que toda promessa passa pelo teste do tempo. E eu estou sendo moldada, cuidada e principalmente preparada. Eu te louvo, ó Deus, por todas as lutas, porque sei que a vitória é certa. Eu permito, ó Deus, que o Senhor seja Deus em minha vida. Permito que tudo se realize no tempo que o Senhor tem para mim. Que o Senhor seja o Deus da minha vida. Permito que tudo se realize no tempo que o Senhor preparou. Eu sou especial, sim, e a minha hora vai chegar. Amém? Conceda-me um dia cheio de união, unção do Senhor, unção do Espírito Santo. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por até aqui o Senhor ter me sustentado. Que o Senhor possa realmente fazer parte da minha vida. Por favor, Pai, esteja com cada uma dessas pessoas que estão vendo essa oração e esse vídeo nesse momento, Deus. Que as vidas delas sejam impactadas com Teu amor. Teu amor, que o Senhor seja a paz que elas precisam, que o Senhor seja a paciência que elas precisam, que o Senhor esteja no processo de cada uma delas. Porque só o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe quais as dificuldades que elas têm. O Senhor sabe onde elas estão errando e o Senhor vai ajudar cada um de nós. Cada um que está ouvindo essa oração nesse momento. Entrego a vida de cada uma nas Tuas mãos. Que o Senhor possa protegê-las, Pai. Que o Senhor possa dar paciência, dar sabedoria a cada uma delas. É isso que te peço e te agradeço pelo amor de Teu Filho Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Amém, meninas? Amém, gente? Pessoal, esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado e que essa reflexão venha tocar realmente o coração de vocês. E vocês venham fazer tudo na vontade de Deus. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Que a gente entreguemos nossas vidas, confiemos no Senhor, né? E que a gente possa não só se entregar, mas confiar. Porque a gente precisa confiar para poder a gente ver o processo de Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. E compartilhe, gente, com pessoas que realmente precisam ouvir uma mensagem de Deus, sabe? Às vezes é tanta gente querendo ouvir uma mensagem, querendo conhecer de Jesus. E a gente às vezes eu não tenho muito jeito de falar assim, sabe? Eu prefiro mandar uma mensagem e tal, mas é isso. Esse foi o vídeo. Gratidão a todos. E Deus abençoe. Amém? O maior pintor do mundo está pintando a minha história.